Então, começou. Primeiramente, boa noite, estudantes das turmas 305 e 310 da Escola Juscelino Kubitschek. Hoje, então, vai ao ar a nossa primeira aula, em cima daquele vídeo que estudamos, né, do vídeo sobre os semicondutores. Amanhã teremos a segunda, né? Então, por favor, estão convidados. E só para apresentar, esse ao lado é o professor Jorge Pimentel, ele é meu orientador no mestrado nacional profissional de ensino de física e vai acompanhar a nossa aula aqui, que esse é um dos pré-requisitos, né, dessa aplicação do produto que eu mencionei para vocês. Passo a palavra para ele então agora. Bom, olá pessoal, como o Pedro falou, né, eu sou, né, né, é estudante de mestrado do programa Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, né, o professor Pedro, então, está subindo um degrau um pouquinho mais alto na formação dele, e eu estou aqui, então, né, como parceiro dele nessa caminhada, e, e vim, então, acompanhar, né, a aplicação do produto educacional dele, que nesse período de ensino híbrido, ensino remoto, né, vai se mostrar uma ferramenta muito útil no processo de aprendizagem de vocês. Então, né, aproveitem, né, e tenham bons estudos aí. Vou passar a palavra para o Pedro, então, e vou ficar aqui acompanhando. Tá certo? Muito obrigado então, professor Jorge. E eu vou começar agora uma apresentação de slides, né? Alguns breves slides que eu fiz aqui para a gente trabalhar com os conceitos que a gente já começou a ver no vídeo. Eu dividi as nossas aulas em uma aula clássica, que é a aula que a gente vai trabalhar hoje, a física clássica do eletromagnetismo, e uma aula mais da física quântica, que é a aula que a gente vai trabalhar amanhã, né? Então, começando pela física clássica, com os nossos slides. Bom, acredito que todo mundo está vendo a tela inicial da apresentação de slides. Essa imagem, quem, né, já conseguiu ver o primeiro vídeo já conhece um pouco, está no canal. E bom, a gente vai falar aqui então sobre os semicondutores. A gente vai abordar os semicondutores a partir do tema de temas da eletricidade básica, né? E vamos chegar na resistência, que é um dos grandes conceitos por trás do funcionamento dos semicondutores e da importância deles para as aplicações tecnológicas, né? E aí, por fim, vamos chegar neles de fato, né, os semicondutores. Bom, dando uma introdução da importância dos semicondutores para a sociedade, é um pouco daquilo que a gente já falou nos vídeos, né? Semicondutores eles são um material base para confecção de todos os chips, dos diversos chips que a gente tem, assim, seja para uso nos seus celulares, nos computadores e até nos carros, né? Os carros atuais eles utilizam diversos chips, né? Alguns chips estão no combustível ali para verificar o combustível, tem carros hoje que freiam automaticamente quando estão em cima de uma lomba, assim, para o carro não escorregar, né, para trás. E até os computadores de bordo, tudo isso são feitos com chips, né? E ultimamente tem tido várias notícias sobre o assunto, até vou postar algumas para vocês no Drive depois, falando em como a falta de chips no mercado está afetando a produção nacional de carros, né? Tem uma das matérias, inclusive, que eu vou postar, que mostra que 100 mil carros deixaram de ser fabricados no Brasil por conta dessa falta de chips, né? Então, para vocês verem a importância do tema. Mas começando, né, abordando assim a parte básica do que vocês precisam saber para entender melhor um pouquinho sobre os semicondutores, né? A gente começa na eletricidade básica falando sobre os materiais, né? Os materiais e as suas características elétricas. No vídeo vocês devem ter observado que quando a gente fala sobre isso, aparecem lá essa bobina de fio de cobre, né? Que são vários metros, muitos e muitos metros de fio de cobre enrolado, e a fita isolante, né? Por que isso?
Bom, esses dois materiais são os exemplos típicos, né, de um condutor, no caso o fio de cobre, e de um isolante, no caso a fita isolante, né? Por que que esses materiais são importantes, assim, quais as características? Bom, fio de cobre ele é usado para transmissão de energia elétrica, né, pela transmissão da corrente elétrica nos fios, né, nos postes elétricos, é tudo fio de cobre. Não é à toa que, né, que é um material de muito valor, que, né, muitos catadores coletam esse material para vender, porque ele tem um grande valor. E também é a base nos circuitos elétricos, né, pequenos, circuitos eletrônicos pequenos que a gente tem, também está cheio de fio de cobre, né, conectando um componente no outro. Isso porque ele tem uma ótima condutividade. Então, falando um pouco mais sobre isso, né, os condutores, no caso os metais, né, da tabela periódica, eles têm essa característica, a condutividade aqui, né, esse símbolo sigma, que é uma letra grega, significa condutividade. Os metais eles têm da ordem de 10 na 4 até 10 na 6 ons vezes metro, quer dizer, 1 sobre on vezes metro, né? 1 vezes metro na elevado a menos 1. E, né, o que quer dizer essa grandeza? Bom, 10 na 4, 10 na 6 é entre 10 mil e 1 milhão, né, dessa unidade de medida. É um número bem alto, realmente, porque, né, eles conduzem bastante. O único portador que, né, conduz a corrente elétrica são os elétrons, né? São os portadores de carga elétrica negativa, que são os elétrons. Por que que é importante falar sobre o portador? Bem, a gente vai ver um pouco mais para frente quando a gente chegar nos semicondutores. Mas fato é que, né, eles são eletricamente clássicos, conduzem a corrente elétrica por seus elétrons, né? Enfim, os portadores de carga elétrica são os elétrons. E aqui esse outro símbolo, essa outra letra grega, o Rho, significa resistividade, né? Ela é o inverso da condutividade, a gente vai ver isso um pouco melhor na sequência. Mas é importante lembrar que ela é proporcional à temperatura, ou seja, quanto mais a temperatura cresce, mais a resistividade cresce. E isso a gente vai ver um pouco melhor também mais para frente, então é bom registrar bem essa informação. Em contrapartida, os isolantes, aqui representados pela fita isolante, né, são os ametais da tabela periódica, né? A característica que eles têm, né, as características elétricas, ele não possui portadores livres, né, ou seja, não tem elétrons livres, né, portadores de carga elétrica livres que conduziriam uma corrente elétrica, né? E a resistividade, portanto, é muitíssimo alta, né, já que não tem esses portadores, né, esses elétrons livres. Só um minuto aqui que eu ouvi um barulho, não sei se é alguém querendo entrar. Um minutinho, por favor. Sou eu, Pedro. Ah, prazer, prazer, né? Muito bom recebê-lo. Seja bem-vindo. O professor Matheus, no caso, né? Se não apareceu na gravação, ele acabou de ingressar. Então, vou continuar aqui com a aula. Hum, então, voltando a falar sobre os isolantes, os ametais da tabela periódica, que não possuem portadores livres, né? Não tem elétrons livres que conduziriam uma corrente, portanto, uma resistividade muitíssimo alta. Bom, falando desses materiais agora, né, a partir dos seus elementos na tabela periódica, então, né, onde é que a gente encontraria os metais, os ametais? Bom, os metais, né, que são os condutores, eles são quase toda a tabela periódica, né, toda essa parte aqui, toda essa lateral esquerda, essa parte central, essa parte de baixo. Já os ametais, né, os isolantes, seriam essa partezinha verde ali do cantinho superior direito. Mas, né, como toda regra tem sua exceção, assim, é interessante a gente fazer algumas observações, por exemplo, o carbono, né? Naturalmente ele é um isolante, está aqui como ametal. Ele é um ametal, né? Naturalmente um isolante, mas, por exemplo, existem materiais como o grafeno, que é feito a partir do carbono, que pode conduzir corrente elétrica, né? Então a gente tem que sempre ter cuidado quando a gente está falando no elemento ou no material, né? O elemento está aqui como um metal isolante, mas algum material pode ser feito a partir dele que talvez conduza, né? Mas naturalmente a gente
fala como isolantes, assim, na natureza, né? E por que essa imagem do raio aqui do lado? Porque, bom, existe uma discussão que fala que o correto seria falar em bons condutores e maus condutores, né? Se a gente pegar alguns livros didáticos, isso vai aparecer. Por quê? Porque, bom, a gente fala na condutividade e tal, os isolantes eles têm uma condutividade mais baixa ou uma resistividade mais alta, né? Mas, né, se são valores altos e baixos, significa que tem como atingir esses valores, né? Então, né, poderia falar em maus condutores, só precisa de muita energia para atingir esses valores, né, de um valor muito alto de corrente. Mas se a gente atinge esses valores, né, para os isolantes, como acontece aqui no raio, o que, que o raio faz? Ele conduz uma corrente elétrica através do ar, né? Só que aí o ar, ele deixa de ser o ar, né? Ele é destruído, ele se torna um plasma, né? E o mesmo aconteceria com um filme plástico, por exemplo. Então, ele deixa de ser aquele material, né? A gente não pode falar que ele é um material mal condutor, que uma hora ele pode conduzir, porque se ele for conduzir mesmo, ele vai ser destruído, né? Então, por isso, condutores e isolantes. Mas falando um pouco mais sobre a condutividade, então, que é esse conceito por trás de um material ser classificado em condutor e isolante, né? A condutividade ela não é tão usada assim normalmente. Normalmente a gente fala mais na resistividade, que ela é o inverso da condutividade. Condutividade ela é equivalente ao inverso da resistividade. Isso é o que está escrito aqui matematicamente falando. Traduzindo do português para matemática, estaria aqui nessa equação, dizendo que o valor da condutividade, para a gente obter ele, a gente iguala a um dividido pelo valor que a gente tem para a resistividade, né? Afinal, é equivalente, né, meu? Uma palavra composta por dois radicais, e que quer dizer igual, valente valor, ou seja, igual valor, né? Então, dizer que a condutividade é equivalente ao inverso da resistividade é isso aqui. A condutividade é equivalente ao inverso, ou seja, um dividido pela resistividade, né? Essa equação ela é importante, interessante, mas a gente está falando agora da condutividade, da resistividade, e tá, se a condutividade a gente não consegue medir, será que a resistividade a gente consegue? Bom, na verdade, a resistividade em si a gente também não consegue. Ela vai entrar numa outra equação aqui, né? A equação da resistência, né? Que tem aqui o símbolo em um circuito, né? Pode ser usado esse símbolo, esse. Mas o fato é que a equação ela nos diz que a resistividade intrínseca do material multiplicado por pontos aqui, né? Esse L é uma distância entre os contatos do multímetro que eu usaria para medir uma amostra de material, e aqui a área que vai ter desse material no meio desses dois pontos, né? Então, com essa multiplicação aqui, pelo valor da resistividade intrínseca, a gente obteria a resistência. Mas, na verdade, o que a gente tem primeiro é a resistência. Ela a gente tem quando a gente mede a diferença de potencial entre dois pontos, que a gente estabelece contato elétrico numa amostra, e divide pela corrente que a gente aplica, né? A gente está aplicando uma corrente numa amostra e está medindo entre dois pontos dessa amostra, aí está obtendo um valor de diferença de potencial. Fazendo esse cálculo, a gente tem a resistência. Aí, fazendo as operações algébricas aqui, né, passando esses fatores aqui para o outro lado, a gente consegue o valor da resistividade, e por sua vez a gente conseguiria, usando essa equação, o valor da condutividade, né? Mostrando que está tudo interligado para a gente obter um e outro, né? A gente precisa conhecer os outros parâmetros. E aqui um pouco daquilo que a gente falou sobre a resistividade, né, da questão dela aumentar proporcional à temperatura. E, né, vocês podem ver que faz uma leve curvatura aqui, mas, né, a gente pode aproximar por uma linha reta numa certa faixa de temperatura, e é isso que torna o metal, né, interessante na condução. Vocês vão ver depois, o semicondutor ele tem outras propriedades, né, o gráfico é bem diferente, torna interessante o uso, mas não exatamente para simplesmente conduzir a corrente elétrica como o metal, né? Ele faz outras funções com essa corrente, né? Por conta da sua resistividade, da sua resistência peculiar, né?
E é isso que torna possível diversos usos para os semicondutores, né? Mas o metal ele é um bom condutor, então. Bom, como eu falei para vocês, esse é o símbolo de uma resistência num circuito. Um circuito completo poderia estar representado aqui, né? Aqui é um símbolo de fonte, aqui o símbolo da resistência e aqui o símbolo de um semicondutor, né? Um diodo, mais precisamente quando ele está nessa forma aqui. Pode ser um diodo emissor de luz, um LED, mas aí teria duas flechinhas aqui para simbolizar a luz, né? Tradicionalmente na eletrônica seria assim. Mas a gente pode pensar um semicondutor aqui, pode ser um diodo, um LED, aqui uma resistência, pode ser um resistor mesmo, e uma fonte, uma bateria, um carregador de celular. A resistência no circuito, ela tem a função, às vezes, de diminuir a corrente que vai chegar no nosso semicondutor, por exemplo, para não queimar um LED, por exemplo. Ou ela pode ser o principal elemento do circuito, como, por exemplo, num chuveiro, num aquecedor, né? A resistência vai passar a corrente por ela, ela vai aquecer, e é assim que vai aquecer a água do banho, ou aquecer o ar de um quarto, né? No caso de um aquecedor. Mas aqui, ligada num semicondutor, ela pode estar fazendo somente isso, né? Só resistindo à corrente, diminuindo a corrente, para não queimar o nosso semicondutor aqui, seja um LED, seja outro semicondutor, né? E aí, como a gente estava falando para vocês como eu estava falando para vocês na medida da resistência, né, que a gente mede a diferença de potencial, divide pela corrente que a gente aplicou, a gente usa para medir essa corrente um multímetro. O multímetro ele estaria ligado aqui para medir essa diferença de potencial. Aqui ele mediria uma diferença de potencial contínua, né, que está uma sigla inglesa aqui, density, corrente, V, né, de potencial. E a gente poderia medir o potencial que estaria, né, num componente, dividir pela corrente aplicada e medir a resistência dele. Mais ou menos assim que a gente aplicaria na eletrônica esses conhecimentos que a gente está debatendo agora, né? Mas, bem, que realmente é a chave da nossa aula, né? Agora que a gente já teve alguns conceitos clássicos, é esse elemento aqui, esse componente aqui semicondutor. Bom, se o objetivo era chegar no semicondutor, por que que toda essa conversa antes? Que agora sim vocês já têm a base para explícita, pelo menos, para a gente fazer a nossa discussão, né? Porque, como eu falei para vocês, o importante do semicondutor, uma das, né, suas maiores importâncias, é as suas peculiaridades quanto à resistência, né? Que é o que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Vamos ver alguma coisa ainda nessa aula. E amanhã a aula vai ser toda sobre isso, sobre essas particularidades dos semicondutores, né, de um ponto de vista um pouco mais quântico. Mas ainda aqui trabalhando do ponto de vista clássico, né, então pensando nos semicondutores, bom, um dos semicondutores mais aplicados no mercado, na indústria, ele é feito a partir dos minerais de silício, né? Aqui temos uma amostra de mineral de silício, que é uma amostra de material semicondutor, né? O silício ele é semicondutor, um elemento semicondutor, muito minerado no Brasil, né? A gente pode ver aqui, 3% da produção mundial está aqui, mas mais minerado ainda nos Estados Unidos, na Rússia e principalmente aqui na China, né? E como a gente fala que está faltando semicondutores, faltando chips no mercado, né? A gente fala de todos os setores da produção do chip, né? Desde o final até a mineração, mas a mineração ela é complexa, né? Porque a gente, quando fala em mineração, tem diversos aspectos socioambientais envolvidos, né? Tem a questão da economia, claro, mas tem a questão ambiental, por exemplo, tu faz uma mineração, né, depois a purificação do silício também, tu envolve mercúrio, aí mercúrio vai para as barragens, e aí de vez em quando explode uma lá, que nem lá na de Mariana e tal, e elementos como o mercúrio vão parar num rio, destroem uma floresta, né? Então, falar em mineração é complicado, ao mesmo tempo que a gente precisa dos chips, né? A gente precisa desse material para produzir os chips e, né, para a gente ter os carros, os celulares modernos, os computadores, né? A gente tem que ter todo um estudo bem aprimorado para a gente reduzir esse impacto ambiental, né? Bom, e falando um pouco mais de como os semicondutores são aplicados, né? Aquele símbolo que a gente falou antes, então, do diodo. O diodo é um dos materiais, é um dos
componentes eletrônicos mais simples, feito a partir de material semicondutor, né? E ele tem uma propriedade muito interessante, que a corrente passa por ele num só sentido, né? No sentido dessa flecha aqui. Se, pelo outro lado tem essa barreira, né? Isso que significa essa barreira que não deixa a corrente vir nesse sentido. A gente vai falar amanhã melhor sobre o porquê desse comportamento, né? Mas por agora fica essa importância porque ela é fica agora essa característica porque ela é muito importante, né, para aplicações. Um dos pontos mais simples, por exemplo, onde é utilizado é no carregador do seu celular, né? Já que a corrente tá indo para o seu celular, né? Você não quer que ela volte, né? Já que está tudo ligado, e o seu celular não carregue, né? Você quer que a carga elétrica, que a corrente elétrica apenas entre no seu celular e fique lá armazenado, né? E é isso que o diodo faz, a corrente vai só passar para o carregador no sentido do teu celular e não vai do celular para o carregador, né, de volta. Então essa é uma das aplicações mais básicas, amanhã a gente vai ver melhor mais algumas, né? E, bom, onde a gente encontra, né, esses elementos, esses materiais, bom, na tabela periódica aqui, como vocês viram, ela completa, a gente dividiu aqui nos metais e nos isolantes. Mas não sei se alguém já reparou que essa parte vermelhinha aqui, ela não estava preenchida nem nos metais, nem nos ametais, né? Nem nos condutores, nem nos isolantes. É a parte dos semicondutores, né? Principalmente o silício e o germânio. O germânio já foi o mais aplicado, hoje em dia é mais o silício. Mas existem alguns materiais compostos que são feitos, né, que também se tornam semicondutores. Por exemplo, o Ga, a mistura aqui de galho com arsênio, né, forma o acerneto de galho, que também é um material semicondutor com algumas aplicações, né, na indústria e na tecnologia. Bom, e aqui, por último, a gente tem essa tabelinha aqui dos semicondutores, né, como a gente tinha antes para os metais, para os condutores metais e para os isolantes a metais, a gente tem agora a dos semicondutores, né? E aqui a gente já fala na resistividade, nos valores que ela tem, né, de entre 10 na 7 e 10 na menos 4, ohm vezes centímetro. E agora os portadores de carga elétrica não vão ser só elétrons, né? Não vão ser os únicos, os elétrons não vão ser os únicos responsáveis por essa condução da corrente elétrica. A gente vai ter também as lacunas. O que significa mais exatamente? Bom, aí a gente já entra no campo da quântica, que é o que a gente vai falar amanhã. Então, né, guardem essa informação para amanhã a gente vai trabalhar melhor ela. E agora a resistividade ela é proporcional ao inverso da temperatura, né? Ou seja, mais a temperatura cresce, menor fica a resistividade, né? Já mudando aquele padrão que a gente tinha antes da resistividade ser diretamente proporcional à temperatura, né? Isso também a gente vai trabalhar melhor amanhã, essas três características aqui, ao último fato de ser quântico, então, né? Já que não são mais os elétrons, temos as lacunas. Isso é explicado pela física quântica. O que a gente ainda pode trabalhar hoje, da parte clássica, é essa questão da resistividade, né? A gente tem aqui a resistividade para os semicondutores e a gente tem aqui a condutividade para os metais. Tá, mas né, são coisas diferentes? Como é que a gente está falando dos dois ao mesmo tempo? A gente pode falar dos dois por causa dessa equação aqui, né? Que liga a condutividade com a resistividade. Quando que a gente fala de um, quando que a gente fala do outro? Bom, tradicionalmente, a gente fala mais em resistividade, né? Mas eu quis falar primeiro para vocês na condutividade, porque, bom, né, a gente está falando em condutores e isolantes, condutores, né? O que caracteriza um condutor? É ele ter uma alta condutividade, né? Apesar da resistividade ser mais simples de tratar, como vocês podem ver, aqui a gente tem uma unidade de medida, ohm vezes metro elevado na menos 1, e aqui a gente só tem um ohm vezes centímetro aqui, tá? Mas poderia ser metro. Só que não tem mais aquele expoente negativo, né? Que facilita um pouco as coisas. Por que aqui está em centímetros e no outro slide está em metros? Bom, pode ser centímetro, pode ser metro. O que é mais interessante é a gente usar conforme a aplicação que a gente está usando, né? Apesar da unidade de medida do sistema internacional ser o metro, muitas vezes o centímetro vai ser mais interessante. Principalmente quando a gente está falando de coisas pequenas, né? A gente está falando de um chip, que ele é pequeno e tal.
está falando de um componente eletrônico que é pequeno, né? O diodo ele é bem pequenininho, aqui está no tamanho real. Então é mais interessante falar em centímetros, né? Agora, aqui quando a gente estava falando de uma bobina que tem... Essas bobinas aqui, elas chegam a ter 2.000 metros, 2 quilômetros de fio, né? Então aqui era mais interessante a gente falar em metro. Então vai, né, da aplicação que a gente está tendo no momento. Mas, claro, a gente tem que converter certinho, né? Como todas as unidades de medida que a gente usa na física, né? Então, sempre ter esse cuidado. Né, se a gente falar, inverter aqui, se a gente aplicar a equação aqui da condutividade, a gente vai ver que esses valores aqui, eles praticamente trocam o sinal aqui, né? Vai então de 10 na menos 7 até 10 na 4, né? Quando a gente inverte. Que a gente vai estar aqui dividindo, né? 1 por 10 na 7. Aí vai virar 10 na menos 7, né? E, claro, se passar de centímetro para metro, aí tem que usar o 10 na menos 2 do centímetro, né? Aqui ia virar 10 na 5, então invertendo 10 na menos 5, até aqui ia virar 10 na menos 6, invertendo 10 na 6, né? Então, de 10 na 5 até na 10 na menos 5 até 10 na 6, 11 vezes metro elevado na menos 1, né? Seria a condutividade. Comparando com a dos metais aqui, né? Até o final, a parte positiva tá parecida, né? Só que tem aquela parte negativa, né? Que amplia um pouco mais o espectro. E essa é uma das bases do porquê eu falei para vocês que a resistividade, né? Portanto, a resistência dos semicondutores, ela tem essa importância, né? Essa peculiaridade de ter esse espectro aqui mais amplo que dá toda essa importância para fazer as aplicações de semicondutores, né, que vai ser o responsável por grande parte, né, do, desse aspecto tecnológico relacionado aos semicondutores. Bom, se tivéssemos mais, mais público nessa aula, né, agora seria um momento que eu pediria pelas dúvidas, né, então se fosse uma aula tradicional, vocês poderiam falar a qualquer momento, né? Interromper a explicação para tirar dúvida e tal, né? Se fosse uma aula digital, mas com um público maior, agora, né, eu abriria espaço para as perguntas. Né? Mas como temos só professores presentes aqui, né? Se algum dos professores quiser comentar, agora seria um momento. Muito obrigado. Bom, não havendo nenhum comentário, eu vou encerrar a gravação aqui. Talvez tenhamos algumas conversas nos bastidores, e aí depois eu escrevo alguma coisa para vocês nos comentários ou lá no mural, né? Muito obrigado para quem está assistindo esse vídeo assincronamente, né? Seja no seu momento de estudo. E, né, por favor, realizem as atividades, né? Tem a primeira lista que podem entregar ainda, vai ser muito bom, né? Relacionado àquele vídeo. Para a aula de hoje, a atividade seria postar uma pergunta lá no vídeo, né? Alguma coisa que vocês não entenderam, ou no vídeo, ou durante essa aula, podem postar lá a pergunta. E amanhã, né? Vou deixar o convite para amanhã todos assistirem a nossa segunda aula. Muito obrigado.